A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 29, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus, ele veio para todos nós, porque todos nós precisamos do seu remédio. Só Jesus pode curar-nos do pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que faz com que a ira de Deus venha sobre toda a humanidade. É o pecado, a ofensa do homem diante da santidade de Deus, é isso que promove a ira de Deus, que é a justiça de Deus posta em ação, e essa justiça virá. Por isso, nós devemos a todo momento estar observando o nosso comportamento, o que pensamos, a forma com a qual agimos, o que falamos, se nos omitimos diante de uma situação que a palavra de Deus nos diz que era para nós tomarmos uma posição, uma iniciativa. E nós devemos cuidar da nossa salvação em Cristo Jesus. Como cuidar? Obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Esse é o cuidado que nós devemos ter, de não pecar contra Ele, guardando a sua palavra, praticando-a, quando se encontra ocasião para isso. E a todo momento, as situações estão nos colocando à prova. E Deus está observando para saber se de fato nós estamos andando como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andou na face da terra. Porque o Espírito Santo se incumbe de nos lembrar os ensinamentos de Cristo, nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir e assim agradarmos a Deus e sermos felizes. E sermos felizes. Jesus veio para todos nós. Aqueles que se acham sem pecado estão enganados. Porque toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda ela. Até mesmo nós, que já adentramos o caminho de santidade, estamos propensos a pecar. Mas aí que está a grande diferença. O Espírito Santo de Deus, quando nós saímos da palavra, porque pecar isso é sair da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos lembrando, vai nos mostrando que aquele passo que nós demos está errado. Aí nós nos arrependemos e voltamos. O pecado não nos domina mais. O pecado não nos domina mais. Esse é o grande poder de Deus sobre as nossas vidas. O maior poder de Deus sobre as nossas vidas é fazer com que nós não saiamos da palavra. O grande poder de Deus, o grande milagre que Deus exerce em nossas vidas é aquele em que não nos faz desviar da sã doutrina. Esse é o verdadeiro poder de Deus, porque é fácil nos distrairmos e desviarmos. É muito fácil. Por isso nós devemos estar em comunhão com Deus a todo momento, ligados no céu, para que Deus nos mostre o caminho pelo qual nós devemos percorrer. O caminho pelo qual nós devemos percorrer que o agrada. E assim nós nos livramos da ira de Deus que virá. Nós demos o grande passo quando vimos o Senhor Jesus crucificado, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, aceitamos, colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, aceitando o seu sacrifício, aceitando o seu testemunho, aceitando a obra que ele realizou.
Mas, uma vez adentrando esse caminho, nós devemos prossegui-lo, devemos segui-lo até alcançarmos o nosso objetivo final, que é a vida eterna. E nesse caminho, o mundo, esse sistema pecaminoso controlado por Satanás e os seus demônios, o mundo ele vai tentar nos desviar as nossas atenções, desviar a nossa atenção de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então todos nós precisamos deste remédio, o perdão dos nossos pecados. Devemos nos apropriar do fato de Jesus ter liquidado com a nossa dívida diante de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, Deus. Oh, Deus, nos abençoa, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai Santo. Nos mostra, Deus, qual o caminho que nós devemos seguir continuamente para agradá-lo, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, tenhamos uma vida reta diante da Tua presença, uma conduta irrepreensível, inculpável diante dessa geração que está aí. Nós queremos testemunhar de Ti, Pai. Oh Deus, nós desejamos que Tu operes em nós e através de nós, Pai Santo. Que nós sirvamos de testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que através de nós eles o vejam, Pai Santo, e venham a se arrepender dos seus pecados. Arrependimento é o primeiro passo que o homem dá em direção a Ti, Pai Santo. Arrepender-se, confessar os seus pecados, alcançar a Tua misericórdia, Pai. E perseverar neste caminho de salvação, sem se desviar. Que nós estejamos a todo momento ligados em Ti, ligados ao trono da graça. Oh, Pai Santo, que Tu te agrades de nós, que Tu te realizes através das nossas vidas, Deus. Isso nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Fala conosco nesta noite, nos envolva com o Teu poder e com a Tua glória. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, irmã Sivaldo e Mamara e toda a equipe, todos aqueles que fazem a programação nesta emissora, Pai. Que nós alcancemos os lugares que Tu determinaste para nós alcançarmos. Em nome do Senhor Jesus, que as pessoas ouçam a pregação do Teu Evangelho conforme a sã doutrina, conforme a palavra, porque o Teu poder está na palavra, e adquira cura, salvação, vida eterna. Esse é o nosso desejo, compartilhar com aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a Tua palavra, a Tua salvação, a Tua vida eterna para todo homem, os Teus planos consolidados na vida de cada um. Nós desejamos compartilhar deste amor, Pai. Abençoa, Deus Santo, a todos os Seus missionários que estão por esse mundo afora. Abençoa o pastor Jorge lá na Romênia, Deus. Abençoa a Virgínia. Abençoa a Elisa, a Felipe, abençoa todos ali, Pai. A Tua obra naquele país, Deus. Vá abençoando os Seus quatro cantos desta terra, Deus Santo. Dá força ao Teu povo, onde quer que ele esteja, Pai. Aos Teus filhos, para que eles ousadamente, no Teu Santo Espírito, testemunhem de Ti. Abençoa a igreja perseguida, Pai. Aqueles que arriscam a sua vida por amor ao Teu nome, Pai. Mas nós sabemos que as nossas vidas estão bem guardadas em Ti. Oh, Deus, como Tu és bom. Obrigado pelo privilégio que nós temos de contribuir com a Tua obra, Deus. Mesmo aqueles que não digam, mesmo aqueles que digam que dízimo não é neotestamentário, Deus. Mas nós fazemos isso porque nós entendemos que este foi um grande privilégio que o Senhor nos concedeu, de poder, através daquilo que nós temos, contribuir para a Tua obra, para que Tua obra expanda, para que as pessoas encontrem as Tuas casas de oração abertas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom é estarmos na presença de Deus, bom é fazermos a vontade do Senhor. E esses dias nós estamos falando do perigo que é manter-se em pecado diante de Deus. Não é? Nós vimos o Salmo 51, que é a confissão pública, né, de Davi,
diante de toda a humanidade do que ele fez em secreto, que Deus revelou, que Deus trouxe à tona, não é? O pecado que ele cometeu com Betseba, o assassinato de Urias e de muitos outros, não é? Que Joabe, sendo orientado por Davi, colocou na linha de frente de batalha, onde a batalha estava mais ferrenha, onde a batalha estava mais ácida, e muitos morreram. Não é? E Davi, depois de ouvir a repreensão de Natã, havia ainda em Davi um resquício do temor do Senhor. Apesar de sabermos que ele passou muito tempo, quase um ano, acobertando os seus erros, pensando que Deus não estava vendo, né? Ele mantinha os seus compromissos religiosos, ele ia ao templo, ele ia sacrificar, ele fazia as suas orações. Mas ele sabia que nele havia algo errado. Enquanto ele cobria os seus erros, vinha sobre ele densas trevas, uma tristeza profunda. E ele percebeu isso. Então ele confessou, depois que Natã o repreendeu, ele caiu em si e disse, de fato, pequei contra o Senhor. Pequei, ele mesmo disse que pecou contra o Senhor. E alcançou misericórdia, né? Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia, né? Isso é um provérbio. Está aqui em no provérbio, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está aqui em provérbio, deixa eu ver se eu lembro, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus é bom. Aquele que confessa os seus pecados diante de Deus alcança a bendita misericórdia. Está aqui em Provérbios. Daqui a pouco eu lembro e passo para os irmãos. Mas desde já vamos estudar um pouco mais no livro de Salmos. E vamos para o Salmo 32, que também é um salmo davídico. E Davi nos mostra, né, como é bom o homem andar em paz com Deus. Assim como João, na sua primeira epístola, nos diz, né? Que se o nosso coração, a nossa consciência não nos condena, temos paz com Deus. E como é bom ter paz com Deus. Ainda temos um jugo para carregar, mas esse jugo é leve, esse fardo é suave. O Senhor Jesus tirou das nossas costas um jugo que nós não poderíamos suportar por muito tempo. Por muito tempo, digo, um dia, mesmo que talvez eu tivesse uma vida um tanto quanto regalada nesta terra, eu estaria diante do trono de Deus e Deus, naquele momento, né, exporia todos os segredos do meu coração e eu seria condenado e sobre mim viria a ira de Deus. É por isso que desde já eu lanço todas as minhas esperanças em Cristo Jesus, meu Senhor, porque confiando nele eu tenho certeza da minha absolvição diante de Deus. É pela fé. É pela fé. Não são pelas obras que eu pratico. Eu tenho que praticar boas obras, uma vez que eu estou no caminho, desse caminho de santidade rumo aos céus. Eu tenho que praticar as mesmas obras que Deus. Eu tenho que praticar a sua justiça. Mas não são as boas obras que eu venho a praticar que faz com que eu mereça ser salvo. Eu sou salvo pela graça. Isso não é mérito meu. É dádiva de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas.
Então Davi diz aqui: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O homem natural, ele anda em constante mesmo, agonia, aflição. É tanto que ele busca satisfazer os desejos da sua carne, esta que o domina, e por um momento ele abstrai e acha que o sofrimento não existe mais. Mas novamente, com o passar daquele momento de prazer, que é efêmero, que dura pouco tempo, ele volta a compreender que o sofrimento ainda está lá. E esse sofrimento é causado pelo pecado, que age constantemente na essência do seu ser. Há uma voz que ecoa dentro de todo homem, uma voz que o dirige a Deus, que faz com que ele busque arrepender-se diante de Deus, mas muitos têm rejeitado esta voz que age na consciência do homem. Age esta voz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O apóstolo Paulo menciona isso também na carta aos Romanos, aqui no capítulo 4 da carta aos Romanos, quando ele fala da justificação pela fé, assim como foi justificado pela fé Abraão. E no versículo 7 ele menciona precisamente o que está escrito nesse Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, está aqui no versículo 2, e em quem não há hipocrisia, não há engano, não há falsidade. Quando nós andamos diante da palavra de Deus, nós andamos em verdade. É isso que metaforicamente devemos entender como nós somos luz para este mundo. A luz de Jesus reflete em nós e através de nós. E essa luz é a verdade que veio à tona. Os grandes mistérios que Deus havia dado a Israel a entender no devido tempo, foi revelado totalmente. Esses grandes mistérios foram desvendados em Cristo Jesus. É claro que não conhecemos ainda por completo, mas já conhecemos uma parte significativa do que nós deveríamos conhecer. E as demais coisas não serão reveladas no devido tempo ainda. Quando nós estivermos na presença do Deus, nosso Senhor, de nosso Deus pela eternidade, nós conheceremos por completo tudo que nós precisaríamos saber, tudo que nós precisamos saber a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito do plano maravilhoso que Deus tem para a vida de cada um, de cada ser humano na face da terra. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Hipocrisia. As nossas ações, elas têm que estar em concordância com aquilo que pensamos a respeito das coisas do reino de Deus. Eu não posso agir de tal maneira que isso não demonstre a transformação pela qual eu passei internamente, que foi uma transformação profunda. Só eu e Deus sabemos, só você e Deus sabe. Devemos nos manter irrepreensíveis, devemos andar irrepreensivelmente, para que o ensino de Deus através das nossas vidas sejam atraentes às pessoas que estão ao nosso redor, como está escrito na carta a Tito. Quando Paulo menciona como deve ser a conduta dos escravos diante de seus senhores, nós devemos andar irrepreensivelmente. Nós temos a palavra de Deus que nos dá instruções de como esse andar deve ser procedido, de como nós devemos andar diante de Deus e diante dos homens.
para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Por que Israel? As 10 tribos. Por que Deus os lançou fora da sua presença, indo para o cativeiro assírio e de lá não retornou? Porque eles se desviaram dos propósitos de Deus. Deus havia escolhido uma nação na terra para que pudesse testemunhar dele. Mas essa nação prevaricou. Não guardou sua posição de honra, mas se prostituiu como as demais nações, se corrompeu como as demais nações. E como nosso Deus é justo, os entregou na mão de uma nação ímpia e de uma nação cruel, como a nação assíria. Judá esteve na iminência de ir para o cativeiro assírio também. Mas Deus deu livramento no primeiro momento. Mas Judá e Benjamim, as 2 tribos que restaram do Reino do Sul, não agiram conforme a lei do Senhor. Não foram para o cativeiro assírio, mas foram para o cativeiro babilônico. De lá retornaram pela graça de Deus. Deus anunciou através de Isaías que Ciro, o rei persa, iria conceder esse favor ao seu povo no exílio. E eles voltariam, reconstruiriam o templo e morariam novamente em Jerusalém. Nosso Deus é bom. Não é? Isaías 45 nos fala sobre Ciro, o rei persa. Antes mesmo, muitos séculos antes dele vinha a existir. Nosso Deus é assim. Ele nos disciplina, ele nos castiga, mas ele nos mostra a esperança, ele nos dá o consolo. Se nós formos para o livro de Naum, 150 anos depois que Jonas profetizou contra Nínive, e naquele momento eles se arrependeram, né? E que demonstração de graça deu o Senhor nosso Deus. Porque Jonas não estava profetizando para os seus. Jonas profetizou para aqueles que eram seus inimigos, que era seu inimigo. Para aqueles que eram seu inimigo, seus inimigos. Jonas profetizou para os assírios, que haviam levado as 10 tribos, que foram dadas a Jeroboão para reinar sobre elas, foram levadas, né? E Jonas profetizou a favor dos seus inimigos, dizendo: olha, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vai vir uma grande desgraça sobre a vida de vocês. E eles se arrependeram naquele momento. Está lá em Jonas. Mas 150 anos depois, eles reincidiram nos mesmos erros. Olha, isso nos dá um exemplo notório de que devemos tomar cuidado para não rescindirmos, para não voltarmos a cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros que cometíamos antes de conhecer a Deus. Isso é um perigo que nós corremos e é um perigo iminente. É um perigo que nós corremos. É por isso que a todo momento nós devemos estar meditando na palavra de Deus, orando, nos consagrando a Deus, para que possamos entender a cada momento os seus propósitos para as nossas vidas. E aí seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos. Seremos grandes diante daqueles que nos veem. Para a honra, glória e louvor do Senhor nosso Deus, Nínive foi destruída. A nação assíria foi conquistada pelos babilônicos, pelos persas, pelos medos. Por quê? Porque voltaram a fazer aquilo que o Senhor nosso Deus não queria que eles fizessem. Isso
é exemplo para nós de como não agir. E Davi, no Salmo 32, versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado em nós é uma doença incurável se nós não recorrermos àquele que pode curar, que é o Senhor Jesus. Enquanto nos mantemos arrogantes, presunçosos, rebeldes, acontece isso. Enquanto se mantém escondidos os pecados, o corpo definha de tanto gemer. Noite e dia, Davi se atormentava no seu íntimo devido àquele pecado. Mas ele estava cego, dominado pela sua carne. Muitos calaram diante do rei, diante de tão grande erro que o rei cometeu. Muitos temendo serem mortos, muitos temendo passar fome, simplesmente aceitaram, se acomodaram àquela situação terrível, lamentável, contrária à palavra de Deus. Até que Deus levantou Natã com coragem, com intrepidez, entrou na presença do rei, repreendeu o rei. Mas qual era a intenção de Natã ao repreender o rei? Para que ele fosse restaurado, para que a nação fosse feliz. Porque enquanto o líder está sendo acometido, todos os seus liderados sofrem. Em especial aqueles que conhecem, mas muitas vezes se acovardam. Gente, nenhum de nós é irrepreensível se não anda irrepreensivelmente. A pessoa só é irrepreensível quando anda irrepreensivelmente. Quando não dá lugar à repreensão. Nenhum de nós é tão especial para Deus que Deus nos deixe impune dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque isso é contrário à justiça de Deus, isso é contrário à sua santidade. Todos os pecados têm que ser punidos, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu com Nínive. Deus não deixa impune os nossos pecados. E se nós insistirmos, é que vai vir sofrimento. Por isso devemos confessar os nossos pecados e alcançar a misericórdia. E alcançar a misericórdia de Deus. Então, o pecado encoberto de Davi era para ele como um câncer em seus ossos, que o definhava. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, mas não era a mão de Deus simplesmente como um pai castigando o filho, mas era a justiça de Deus em ação. Era a santidade de Deus a serviço da restauração do homem. Ah, meus irmãos, ai daquele que Deus trata com indiferença. Ai daquele que está totalmente fora da palavra, fazendo coisas terríveis e pensa consigo mesmo, Deus não está vendo. Deus não me pune. Deus não liga para mim, eu posso fazer o que eu quiser. E a justiça de Deus não. Ai daquele que pensa dessa forma. Sabe por quê? Porque aquele que não é disciplinado é um filho que não é amado. Porque quando Deus disciplina, repreende um filho, é porque ele o ama. É porque ele quer restaurá-lo. É porque ele quer que ele seja feliz. Então, quando o homem se sente tratado por Deus com indiferença, só misericórdia. Quando o Espírito Santo dentro do homem, estamos falando agora daquele que aceitou ao Senhor Jesus. Aquele que fez uma profissão de fé.
mas continua mergulhado nas suas ofensas contra a santidade de Deus. Continua pecando. Continua pecando. E o Espírito Santo está lembrando. Confesse, arrependa-se, confesse seu pecado, alcance misericórdia. Mas ele rejeita a voz do Espírito, ele rejeita esse convencimento do Espírito. Ai desse. Ai desse. De fato, o grande pecado que o homem pode atentar contra Deus é de rejeitar a pessoa e a obra do seu Filho, como muitos têm rejeitado mundo afora, infelizmente. Mas nós não podemos nos calar, porque por amor àqueles que ainda estão perdidos, nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos o Evangelho de Cristo, as boas novas, de que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, para que nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados. E isso deve nos trazer alegria. Não devemos encobrir os nossos erros. Não devemos encobrir os nossos erros. Não devemos encobrir o pecado que cometemos. Melhor seria não cometer. Nós temos possibilidade para isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá poder para que não sejamos subjugados pelo pecado. Mas João nos lembra que nós temos diante de Deus alguém que testemunha e intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. João o trata como um advogado fiel, justo. Está lá na primeira epístola de João. Enquanto, pois dia e noite, a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre a vida de Davi. Pesava para que houvesse restauração. Nós podemos repreender os nossos irmãos, mas a intenção para isso não é de vanglória, não é de reconhecimento por não fazermos a mesma coisa, mas a nossa intenção deve ser por trazer aquele irmão à restauração em Cristo, para que ele venha se arrepender, para que ele venha tirar de si aquela acusação terrível que pode levá-lo à morte. Eu não digo morte simplesmente física, eu digo morte, a segunda morte, morte espiritual. Essa é a verdadeira morte. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Não se produz nada. Vai de mal a pior. Aquele que ainda guarda em si o temor do Senhor. Porque aquele que perdeu o temor do Senhor nem liga. Mas a destruição virá de forma repentina sobre a vida dele. Ele não terá tempo de mais nada. Se ele continuar persistindo nessa conduta de rejeitar a repreensão, a disciplina, o castigo de Deus. Porque está em Provérbio 3, diz, 3, 11, 2, que Deus disciplina a quem Ele ama. Deus disciplina, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. De quem deseja o bem. Quando Deus nos disciplina, nos castiga, é prova de que Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele nos trataria com indiferença até o dia do juízo final. Em misericórdia, Deus. Até o dia do juízo final. Onde não terá mais jeito. Onde o advogado tornou-se juiz. Tornou-se juiz. Então reconheci, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, o alcançou misericórdia. Gente, o arrependimento, nós ainda somos pecadores, com uma grande diferença. Nós que temos a Cristo,
não somos mais dominados pelo pecado. Nós reconhecemos o pecado, nós sabemos que erramos, nos arrependemos, confessamos nossos pecados e continuamos na caminhada com Cristo. Diferentemente do homem natural. O homem natural anda pecando de forma dissoluta e não está nem aí. Mas nós não. Então nós devemos estar a todo momento sensíveis à voz de Deus, de tal maneira que, se nós precisarmos de restauração, nós tenhamos acesso. Aí alcançarmos essa misericórdia, alcançarmos a graça. É graça, graça, graça. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Agora, de forma sincera, não tente enganar a Deus, porque Ele sonda mentes e coração. Ele sabe as intenções do seu coração. Antes que a palavra lhe venha aos lábios, à língua, Ele já sabe o que você vai falar. Antes que os pensamentos venham à mente, Ele já sabe o que você está pensando. Então toma cuidado. A onisciência de Deus, juntamente com a sua onipresença, é real, é fato. Não tente enganar a Deus, confesse de forma sincera. É por isso que muitas pessoas demoram um pouco mais para pedir perdão, para confessar os seus pecados, né? Porque tem que chegar um momento propício em que a sinceridade diante daquela situação não pode ser mais deixada de lado. Tem que ser exposta. E há choro, derramamento de lágrimas, não de sangue mais, porque Jesus já derramou, mas de lágrimas diante de Deus, arrependido, contrito, contrição, arrependimento, de forma profunda. E Davi nos aconselha, depois de ter passado por essa situação, depois de ter experimentado a misericórdia, a bondade, o amor, a graça de Deus. Ele diz: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. De fato, haverá um momento que a misericórdia de Deus não poderá mais ser encontrada. E ai daqueles que alcançarem esse terrível momento em que a misericórdia de Deus não pode ser mais alcançada. Mas enquanto nesse momento, nesse dia favorável, estamos aqui, estamos expondo a palavra de Deus, depois de termos experimentado o perdão, depois de compartilhar, depois de termos usufruído e estarmos ainda usufruindo do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, temos propriedade para falar que nós não podemos rejeitar a palavra de Deus quando ela nos soa aos ouvidos. Porque é o momento em que a fé vai ser gerada em nosso coração e nós temos que tomar uma decisão nesse momento. Esse é o grande momento. Essa é a época que o Senhor escolheu. Esse é o dia favorável, o dia da salvação, o dia em que você alcança a vida eterna. Mas para isso tem que haver arrependimento, confissão de pecados. Arrependimento, confissão de pecados. Então, o que é que o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está movendo em você nesse momento, na sua mente, no seu coração, lhe fazendo lembrar aonde você caiu? Levante-se, arrependa-se, confesse e levante-se. O próprio Deus vai lhe erguer, vai lhe tomar pela sua mão direita e vai lhe conduzir vitoriosamente rumo à salvação, rumo à vida eterna. Mas não fique apático, não fique imóvel, mova-se. Mova-se em direção ao perdão, mova-se em direção a Deus. Para isso, tem que se arrepender, tem que confessar e tem que deixar.
Portanto, que todos os que são fiéis olhem a ti enquanto pode ser encontrado. Porque assim, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Isaías fala a mesma coisa aqui no capítulo 43. Aqui, ó, 43, no final do versículo 1, diz: não tema, pois eu o resgatei, falando a Israel. Isso cabe a nós. Nesse processo de arrependimento, confiar em Deus desta forma, da mesma forma que Deus foi com Israel, Ele é conosco. Mais ainda, porque nós já temos a certeza da salvação da vida eterna. O Cordeiro de Deus já foi dado pelos pecados do mundo. Né? Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrar a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Deus, Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Ele se importa conosco. Para nós temos valor diante de Deus. Nós temos um valor inestimável, cada um de nós, de forma pessoal. Nós temos valor. Nós temos valor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós voltamos a ter comunhão com Deus, nos aproximamos de Deus, devemos ter essa convicção de que Deus nos protege, nos sustenta. Deus nos sustenta com suas mãos poderosas. O Todo-Poderoso está ao nosso lado. A quem temeremos? Mesmo que se levantem nações, impérios, principados, potestades contra as nossas vidas, Deus vai nos proteger. Vamos ter essa certeza. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Um novo cântico Deus pôs em nossos lábios. Ele purificou os nossos lábios para que nós pudéssemos revelar a sua verdade para quem quer ouvir e também para quem não quer. Para todos, para que todos cheguem à salvação, à vida eterna. Porque a salvação, a vida eterna está acessível a todos. É pública. O perdão dos pecados é público, gratuito e de excelente qualidade. E me cercarás de canções de livramento. Isso tudo são consequências de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados e deixarmos. Nós alcançamos essa graça de sermos, de voltarmos ao esconderijo do Altíssimo, estarmos debaixo da tua proteção, da sua proteção, do seu consolo. Davi, Deus através de Davi, né? Talvez até o próprio Deus, mas através sim de Davi, da experiência de vida que Davi teve, ele diz: eu instruirei. Uma vez experimentado, o homem que confessou os seus pecados, que alcançou essa graça, a sua vida serve como ensinamento. Ele tem propriedade para ensinar, para aconselhar aqueles que estão passando pelas mesmas situações que ele passou e alcancem a restauração da sua vida e alcancem a misericórdia de Deus. Esse é o desejo de todos nós, do que nós éramos, e termos a nítida consciência do que nós somos hoje, diante da presença de Deus. Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Davi pode dizer isso. Davi pôde dizer isso. Está registrado para nós.
Aqueles que foram restaurados, eles têm propriedade para falar se estão vendo situação similar na vida daqueles que estão por perto. Eu aconselharei e cuidarei de você. Sim, através dos seus servos na terra, Deus traz instrução, traz ensinamento, Deus traz conselho e Deus cuida. Deus levantou cada um de nós para cuidarmos daqueles que estão em nosso raio de ação, no raio de ação dos nossos ministérios, no raio de ação do nosso ministério. Deus, através de nós, Ele faz esse cuidado sim. Aqui pode ser o próprio Deus falando, através de Davi, e também usando a própria vida de Davi como meio de ensinamento. Davi confessou o seu pecado diante do seu povo, alcançou misericórdia. O povo apoiou o seu rei, porque o seu rei confessou. Depois o povo percebeu que de fato o rei alcançou misericórdia, deixou de praticar aquelas coisas. Foi um deslize na vida do rei. É claro que isso custou o sangue de muita gente. Custou a estabilidade da família de Davi. Trouxe sofrimento a Israel. Trouxe sofrimento para o povo. Mas o rei foi restaurado. Deus teve misericórdia. Ele ouviu a voz de Deus. Ele se apropriou sim da repreensão, do castigo que Deus deu, para que ele pudesse vir a crescer, para que ele pudesse sim desejar estar sempre na presença de Deus. Oh, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela alcançou os nossos corações. Sim, Deus, nos ensina, nos instrui, nos aconselha e cuida de nós, Pai, porque nós precisamos dos Teus cuidados, Deus. Oh, Pai Santo, como crianças, nós somos diante de Ti. Agora nos faz crescer, Pai, continuamente em sabedoria, estatura e graça diante de Ti e diante dos homens, como cresceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tornou um homem agradável a Ti, Pai. Nós queremos ser um homem agradável a Ti, como o Senhor Jesus foi diante da Tua presença. Por favor, nos ajude. Continua a nos dar saúde física, mental e espiritual, vigor, para que nós continuemos nessa caminhada rumo ao céu, rumo ao lugar da Tua morada, o lugar que Tu preparaste para nós. Nós iremos conviver contigo pela eternidade e nós queremos gozar, Pai, gozar dessa morada nos palácios celestiais que Tu preparaste para nós, lugar aprazível, um lugar que neste mundo nós não podemos ver igual, mas pela fé nós já podemos vislumbrar que é maravilhoso e nós queremos estar contigo, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom é estarmos na presença de Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. No nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.